Olá, eu sou o professor Eugênio, permita-me apresentar. Sou o professor Eugênio Carvalho, sou graduado em Ciências das Religiões, sou pós-graduado em História, sou mestre em Psicanálise e doutor em Ciências da Educação, com ênfase em Neurociência. E me sinto honrado, alegre, por ter sido convidado e participar desta aula contigo. Por isso, bem-vinda, bem-vindo a esta disciplina, a esta cadeira do curso, programa de mestrado da Universidade Winston Christian. Grande universidade que está trazendo para o Brasil essa grande possibilidade que você aí, aluno, aluna, acadêmico, acadêmica do mestrado, adquirindo essa experiência. E eu vou contigo aqui trocar experiência. Vamos aqui trocar ideias, vamos aqui numa linguagem técnica, científica, mergulhar em águas mais profundas. E diante dessa disciplina, cadeira essa a ser apresentada no programa do mestrado, ela, disciplina para ser apresentada hoje, cultura brasileira, educação e pensamento negro. É isso aí, um desafio em tanto e grande, que é uma realidade no nosso país, Brasil, desde Brasil colônia, desde Brasil da coroa portuguesa. E para mim é uma honra, uma satisfação poder aqui interagir com você nesta videoaula. Lembrando que logo mais, posteriormente, teremos nossa aula no Google Meet, onde vamos trocar ideia, onde vamos opinar. Eu gosto muito da participação do aluno, eu gosto de ver o aluno interagindo, opinando, compreendendo, concordando, não concordando. Eu gosto de ouvir os meus alunos. Eu gosto quando os acadêmicos interagem, fazem perguntas, discordam também, colocam sua opinião, apresentam sua tese, apresentam o seu ponto de vista. Enfim, vocês aqui são caminhantes. Vocês aqui são, podemos dizer que vocês aqui estão sendo preparados, de fato, para serem cientistas. Vocês aqui estão sendo preparados para serem cientistas, para o Brasil e para o mundo. Por isso é importante demais a atuação, que você possa interagir, que você faça indagações, que você faça realmente perguntas, que você chegue realmente a compreender enquanto tese, apresentar o seu ponto de vista, apresentar o seu pensamento. Você que faz aqui esse mestrado está de parabéns, tá bom? Está de parabéns e dentro de uma linguagem prática, porém científica, vamos trabalhando esta disciplina, parte por parte, que é ela, cultura brasileira, educação e pensamento negro. Pessoal, eu convido vocês aqui a fazer uma observação bem atenta, viu? Fique bem atento, porque eu faço questão de ler a ementa. Eu gosto que o aluno escute a ementa, que ele entenda o que é a ementa, o que ela diz, o que ela pede, o que é que vamos discutir nesta aula gravada e nas demais aulas, nas demais tutorias. Então, nas demais tutorias, nós vamos falar das seguintes pautas. Serão 5 pautas. Primeira, cultura brasileira, educação e pensamento negro. Estudo das medidas legais, leis e pareceres que instituíram obrigatoriamente a inclusão dos conteúdos nos currículos das escolas brasileiras, ou seja, leis, decretos, pareceres que fizeram com que nas escolas brasileiras o estudo afro, o estudo fosse realmente sido incluído na grade curricular. 3. As reflexões sobre a definição de parâmetros para o ensino da cultura afro-brasileira e suas consequências na formação de professores, ou seja, o grande desafio de preparar professores específicos para essa disciplina. O grande desafio na educação de preparar tutores, preparar professores, preparar gênios, pensadores, cientistas, pedagogos, enfim, pessoas realmente aptas
por dentro, de maneira específica, para se adequar, incluir-se, para ensinar e apresentar essa realidade no Brasil, a cultura, o pensamento negro, estudos afro, enfim. A grande reflexão nossa será essa, uma das: história da África. História da África como disciplina acadêmica, nos cursos de direito, no curso de pedagogia, no curso de história, não é? Essa reflexão muito profunda, discussão sobre temas e debates presentes no ensino universitário, cotas raciais, enfim, a produção de saberes a partir de indivíduos externos ao ambiente universitário, projetos, programas de atuação, os programas sociais, movimentos sociais das comunidades negras, na construção e conhecimento nesse campo. Então, essa disciplina, essa cadeira, levará-nos a mergulhar em águas mais profundas, entender de maneira acadêmica, científica, como que funciona enquanto Brasil, no meio da educação, essa participação, esse estudo, as leis, os decretos, os pareceres enquanto lei, LDB, tudo isso está inserido dentro do mundo da educação quando se fala em Brasil. É um desafio que vem desde as escolas primárias, desde o infantil ao infantil 1, infantil 2, 3, desde o ensino médio, até a universidade. São desafios encontrados, são desafios vistos, vivenciados de maneira real em nosso país. Então, esse tema ele é voltado de maneira específica para o Brasil. Brasil de hoje, Brasil de ontem, o Brasil de outrora, o Brasil do futuro. E nós aqui, enquanto cientistas, enquanto professores, enquanto eternos aprendizes, vamos adentrar, ficar a par, ficar por dentro, ficar entendido do assunto, discutir, mergulhar, observar, averiguar, fazer pesquisas dentro de uma dinâmica observatória científica e ter argumento pautado dentro de uma visão totalmente pedagógica. Esse é o desafio esse que nunca foi fácil. Vamos lá então trocar aqui umas ideias. Os desafios enfrentados para consolidar o ensino e a cultura afro na educação. Esse desafio ele vem desde quando o Brasil, pós-Brasil colônia, logo após o Brasil pós-colônia, Brasil república, quando de fato realmente o Brasil já trazia uma educação no Brasil implantada desde a coroa portuguesa, Brasil república que consegue dinamizar aos poucos, trazendo as emblemáticas sombras, ideologias, pensamentos, doutrina religiosa, desde Brasil, Portugal, Brasil, coroa portuguesa, colônia. Então, a partir da Brasil República, traz-se a ideia de um Brasil mais pontual, mais nacional, mais focado, mais direcionado para o seu povo, com as suas raízes afro, indígena, portuguesa, espanhola, europeia. Essa dinâmica de trazer para a sala de aula a interpretação e a valorização do povo negro, a sua participação, passa a ser um desafio da inclusão, de trazer para a educação a valorização da pessoa, da igualdade. Esses conceitos são desafios que precisam ser enfrentados e buscar superar o racismo institucional e individual, que tem dificuldade nas instituições desde o passado, de ensinos desde o primário, médio até o ensino superior, ou cursos institucionalizados de grupos, pesquisas, disciplinas dedicadas à temática da história, cultura afro-brasileira e africana. O que quer dizer então? Que desde o começo o desafio foi grande. Até hoje o Brasil enfrenta esse desafio, enfrenta essas polêmicas,
que vem das cotas, dos direitos, que vem desde as ideologias externas, as ideologias internas, os pensamentos medíocres e arcaicos, racismo, entre outros. E isso tem se refletido desde o Brasil Império, desde o Brasil Colônia, desde o Brasil Início República até hoje. E é um desafio constante. Por isso, exige do professor, exige de mim, exige de você esse pensamento crítico, esse pensamento aberto, esse pensamento democrático, esse pensamento científico, e esse jeito pedagógico de levar para a escola, para dentro, na classe de aula, para uma conscientização. Conscientização essa que tem que vir desde o primário, desde o infantil 1. Essa conscientização cultural, essa valorização da pessoa, essa valorização diante da diversidade étnica, levando o indivíduo a uma educação civilizada, contemporânea, real, dentro de um convívio social, dentro de um patamar sociológico, Brasil, levando-nos a uma reflexão de um ponto de igualdade. E isso não é utópico, isso não é uma utopia, isso não pode ser considerado uma utopia. Não, de fato não pode ser considerado, mas sim tem que ser considerado uma exigência inteligente, uma exigência, digamos, de soberania humana. Não é caridade, não é doutrina, é uma questão social, humanismo, de igualdade. É preciso levar o ser humano ao pensamento, ao patamar de pensamento de igualdade, diante da genética, diante de qualquer pensamento que possa ferir a dignidade do outro. E o Brasil ainda está o Brasil ainda está atrasado diante desta concepção, desse pensamento. Deve-se a nossas raízes, deve-se a quê? São os questionamentos que eu faço enquanto professor, enquanto teu tutor. Deve-se a que critérios? Quais foram os critérios iniciais? Quais foram as primícias que levou o Brasil hoje a uma boa parte, por alguns cidadãos, a ter esse pensamento racista, a ter esse pensamento medíocre, comportamento agressivo, violento, enfim. Essa nossa aula, essa nossa disciplina, ela é uma reflexão para que você aqui, cientista, você acadêmico, mestrando, possa levar para a sala de aula a conscientização humana, suprema e básica de igualdade racial. As escolas públicas e particulares da educação básica devem ensinar aos alunos conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileira. Desde o início, a vigência da Lei 10.639 de 2003, a temática afro-brasileira se tornou obrigatória nos currículos do ensino fundamental e médio. Olha só, desde 2003, uma Lei 10.639 favorece lei institucional dentro da Constituição da Federação Brasileira, é lei dentro do currículo das escolas públicas e privadas. A temática afro-brasileira, a disciplina, e essas temáticas devem ser apresentadas. Essas temáticas têm que ser incentivadas em sala de aula. Essas temáticas têm que ser apresentadas nas instituições de educação, escolas, não como uma temática, digamos que, além de ser lei, está aqui a lei, além de ser uma lei, ela não deve ser interpretada, ela tem que ser levada em conta com todo o critério de rigorosidade, de lei aberta, dinâmica, democrática, igualdade.
e consciente, humana. Não com pensamento de coitados, isso ou aquilo, mas sim de um pensamento contemporâneo, repito, humano. Humano. É o que o Brasil tem que aprender a colocar em prática. E essas temáticas, elas devem ser da maneira mais rica possível e aberta. Essa temática deve ser apresentada em sala de aula do fundamental até o ensino médio, para que, quando chegar ele, o aluno do fundamental 1, 2, do ensino médio secundarista, para que, quando ele chegue na universidade, ao chegar na universidade, ele seja condutor de um comportamento, de uma democracia, de uma inteligência, de ter uma capacidade democrática, de ter uma soberania humana, de um pensamento aberto, igualdade racial. Uma vez que for trabalhado isso, do fundamental até o ensino médio, vai ser muito mais fácil encarar as universidades e evitar de chegar lá e enfrentarmos grandes vexames, grandes constrangimentos, grandes, infelizmente, alguns ocorridos e muitos ocorridos que ainda ocorrem dentro das universidades. Algo relevante, constrangedor, humilhante, horrível. Precisamos educar as nossas crianças, a nossa juventude, a fim de que, quando ao chegar no patamar acadêmico superior, universitário, ele esteja lá pronto para ser cidadão, profissional, apto, consciente. E o que é melhor? Civilizado. Repito, o que é melhor? Civilizado. É disso que precisamos, de uma sociedade civilizada. Pensamento negro e educação intercultural no Brasil. Aqui quem fala é a Claudilene Silva e a Eliette Santiago. Elas escrevem aqui um texto muito maravilhoso, dinâmico, que eu faço questão de discutir com vocês aqui nesta aula gravada. A despeito de que a população negra constitui, isso já sabemos, a maioria da população brasileira. Porém, o desejo do branqueamento do Brasil ainda é visível a essa população em diversos campos da sociedade, inclusive na educação. Entretanto, outras referências no campo de pesquisa e educação racial defendem que a população negra no Brasil sempre se preocupou com a educação de suas crianças e adolescentes, expressando suas concepções e orientações, indagando se é possível reconhecer nas experiência educacional negros elementos constitutivos de uma pedagogia descolonial, Portugal, e considerada na gênese de luta por uma educação intercultural no Brasil. Para avançar essas questões bibliográficas, de pesquisa, nós vislumbrando-nos nas pesquisas e pesquisando, nós identificamos que, de fato, esta luta, vou usar essa palavra, essa luta, ela é antiga. Ela é antiga. E no Brasil começa, repito, do Brasil colônia, Império, Coroa Portuguesa, até hoje. E então, divergências de entendimento, ideologia, doutrinas, participação religiosa, cultura, tudo isso tem se vivenciado, tudo isso tem se apresentado, tudo isso tem se enfrentado, tudo isso tem se experimentado em sala de aula, desde o Fundamental 1, 2, ensino médio e as academias, as universidades. O que fazer? O que fazer para poder enfrentar o Brasil que ainda não se entendeu, ainda não se encontrou? Podemos dizer que o Brasil enfrenta até hoje uma grande divergência, podemos dizer, um déficit de identidade. O Brasil ainda busca sua própria identidade. O Brasil não tem uma identidade
consolidada. Quem sabe deve-se à diversidade cultural dentro do país. Brasil de norte ao sul, centro-oeste, ao oeste, ao norte. Brasil com a sua participação maciça, na participação indígena. O Brasil do sul com a participação europeia, cultura europeia, ucraniana, italiana, portuguesa, russa, polonesa. O Brasil com a sua participação, cito, a boa parte do norte, indígena. Brasil norte e nordeste. Brasil da Bahia. Brasil da Bahia. Brasil do nordeste da Bahia. Brasil cheio dessa diversidade cultural. Vai ver, seja essa a nossa dificuldade em criarmos uma identidade. Vai ver essa a identidade que nós ainda não temos, por conta da diversidade. Vai ver, ainda falta uma conscientização. Nós observamos sempre as propagandas, hoje nem tanto, mas as propagandas de TV, na mídia, nos outdoors, as propagandas, as marcas, sejam alimento, roupa, essa concepção de entendimento da cor, da pele, que é apresentado nos marketing das imagens, na mídia. Tudo isso é o Brasil que tenta empurrar, que tenta dividir e separar. É o Brasil que ainda está engateando aos poucos, exceto por mérito de lei, quando é colocada de maneira mediante leis e pareceres. Quando é incrementado, quando é inserido negros em cotas, assim, dessa forma, tal jeito. Este é o Brasil que ainda está tentando se identificar. Um Brasil com raízes afro, um Brasil com raízes europeia, um Brasil de raízes consolidadas indígena, um Brasil de raízes mesclada de um povo árabe, um Brasil mesclado de várias etnias. Esse é o nosso país, esse é o nosso Brasil. Esta ainda é a busca por uma identidade consolidada. E isso só irá acontecer quando houver uma consciência plena, que deve começar da sala de aula. Não há outro lugar senão a sala de aula. Não haverá outro lugar senão a instituição educacional. Eu acredito que somente através da escola, obviamente também a família, a igreja, mas o Brasil só vai tomar essa consciência, essa característica própria, essa identidade, quando de maneira maciça for trabalhado dentro de sala de aula. Pensamentos, doutrinas, culturas, história, mergulhar em águas mais profundas, dentro do entendimento antropológico, social, cultural. Essa será sempre a maior dificuldade, melhor, desafio. Esse será o maior desafio que o Brasil terá sempre. Mas, como eu disse no começo da aula, não é utópico, não é uma utopia, mas sim um sonho, muito mais do que um sonho, é um desejo ardente, é um desejo forte, é um desejo que eu posso dizer milenar. Por isso, eu conto com você na próxima aula, tá bom? Na próxima aula vamos ter tutorias, nas próximas aulas, tutorias, teremos 4 encontros e vamos discutir isso. Vamos conversar, vamos apresentar a proposta, eu quero ouvir ideias, eu quero ouvir testemunho, eu quero ouvir pensamento, eu quero ouvir você. É importante a sua participação,
porque as minhas aulas, quanto mais participação houver, quanto mais